Boa noite para você de casa. O NTV News chega agora. Polícia Civil não descarta homicídio de jovem que está desaparecido em Patos de Minas. A gente fala sobre o aumento das denúncias de casos relacionados à intolerância religiosa e mais. Motociclista sofre acidente após carro avançar parada obrigatória em cruzamento com alto índice de acidentes. Polícia deflagra operação com foco em suspeitos de homicídio em Patos de Minas. Clima afetou safra de café que fechou 2024 com queda. Os mitos e verdades sobre o consumo do feijão. Tem alerta para a quantidade de pessoas que sofrem com a perda de audição. Campanha busca ajuda para salvar menino de 12 anos diagnosticado com doença rara. Os impactos do preço do aluguel e da concorrência no fechamento de lojas em Patos de Minas. A celebração e emoção em mais uma noite de colação de grau dos formandos do Unipam. Tudo isso e muito mais agora no NTV News. Foi deflagrada na manhã de hoje a Operação Ano Velho, que teve como alvos pessoas suspeitas de envolvimento em homicídio cometido no mês de novembro do ano passado. A operação da Polícia Civil, que contou com o apoio da Polícia Militar, aconteceu na região ali do bairro Jardim Esperança. Lá a Polícia Civil acabou cumprindo mandados de busca e apreensão. 2 maiores de idade foram presos pela Polícia Civil que teriam participações nessa tentativa de homicídio que ocorreu no dia 25 de novembro do ano passado. Segundo informações repassadas pela Polícia Civil em uma coletiva na manhã dessa terça-feira, esses indivíduos teriam abrido fogo contra esse jovem no ano passado, enquanto ele estava de bicicleta pelo bairro Residencial Monjolo. Diante disso, então, a Polícia Civil vem investigando essa tentativa de homicídio e hoje corroborou nessa operação que aconteceu na manhã dessa terça-feira, no intuito de poder prender os suspeitos de ter participado. 2 foram presos e outros 2 menores ainda estão sendo aí procurados pela Polícia Civil, que também teriam participações nessa tentativa de homicídio que aconteceu em novembro do ano passado. Nós temos aqui que pelo menos 4 pessoas, 2 maiores e 2 menores, teriam se juntado para tentar disparar contra e matar uma vítima. Vítima essa que chegou realmente a receber disparo de arma de fogo e vindo até ir ao hospital. Nós colhemos diversos depoimentos, juntamos essas peças desse quebra-cabeça para que a gente pudesse então ter um sustentável e fazer os pedidos então ao Poder Judiciário. Feito pedido ao Poder Judiciário, foi deferido então as prisões dos 2 maiores e nós vamos agora dar continuidade para a questão da análise do fato como um todo para finalizar a investigação e caso seja tudo concluído, reforçado o que nós já temos, nós vamos indiciar esses dois indivíduos maiores e vamos também buscar informações sobre esses 2 menores. A Polícia Militar hoje a gente estava contando aí com 15 homens em 4 viaturas, que deu total apoio à Polícia Civil para o cumprimento desses mandados de busca e apreensão. Nessa operação de hoje foram apreendidos drogas, balança de precisão e uma munição deflagrada. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, informou nesta terça-feira que foi preso no Espírito Santo motorista da carreta bitrem envolvido em um grave acidente na BR-116 em Teófilo Otoni. A hipótese é de que um bloco de granito que era transportado no veículo teria se desprendido e colidido com um ônibus. 39 pessoas morreram. O pedido de prisão do caminhoneiro foi decretado nesta terça, um mês após o acidente. Juiz Danilo de Melo Ferraz, da primeira vara criminal da comarca de Teófilo Otoni, aponta que os exames realizados 2 dias após o acidente comprovaram o uso de cocaína, êxtase e álcool pelo motorista. Também houve recorrência da infração, já que a polícia constatou que o motorista foi abordado outra vez com sintomas de embriaguez, porém não realizou o teste do bafômetro. O pedido de prisão foi justificado também pela ausência do motorista no local do acidente. O sobrepeso da carga da carreta também incide nesse pedido, a ausência de informações das condições do transporte de carga e o excesso de velocidade deste veículo. Na tarde de hoje, mais um acidente de trânsito foi registrado em um trecho com uma grande incidência de batidas entre veículos. Desta vez, o carro, vai mostrar aí nas imagens para você, o carro que aparece nas imagens feitas por uma câmera de segurança, avança a parada obrigatória na rua Prefeito Camundinho e é atingido por esta motocicleta que transitava pela rua Ouro Preto. Devido ao impacto, a mulher que conduzia a motocicleta é arremessada para o alto e cai em meio ao cruzamento.
Segundo o SAMU, a condutora de 21 anos foi encontrada consciente e orientada sem escoriações e se queixava de dor leve na coluna lombar. Ela foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia. E acidentes aí nesse trecho, nesse local, nesse cruzamento e próximo a esse cruzamento são registrados todas as semanas. Vamos fazer um rápido intervalo. A seguir, a gente fala dos mitos e verdades sobre o consumo do feijão. Você vai ver que o clima afetou a safra de café, que fechou 2024 com queda. E ainda os impactos do preço do aluguel e da concorrência no fechamento das lojas em Patos de Minas. O feijão está presente na mesa do brasileiro todos os dias, mas alguns mitos e verdades cercam o grão, principalmente quando se fala do consumo deste alimento nas dietas. A tão famosa dupla arroz e feijão é muito mais do que apenas um prato de comida. Eles constituem a base da nossa alimentação diária e são considerados um símbolo cultural de união e diversidade gastronômica. Se você é brasileiro, tenho certeza que tem uma receita preferida feita com o feijão. Desde pequeno já é ensinado pelas mães, feijão para ficar forte. Realmente, viu? Eu comi muito feijão, cheguei até a enjoar um tempo. Mas aqui, ó, tô fortão, pegando uns quilinhos na academia. E você gosta de comer ele como? Cozido? Tem alguma receita específica que você gosta? Eu já comi, eles já fizeram o doce do feijão, eu gostei. Mas prefiro ele normal, ali no arroz, carne. O feijão é super importante porque é um macronutriente que contém ferro, é muito importante para a saúde. O jeito do feijão que eu mais gosto de comer é o feijão de caldo. Além do seu valor cultural e culinário, o feijão possui uma imensa riqueza nutricional, oferecendo benefícios à saúde que são tão variados quanto os tipos existentes. Ele é fonte de fibras, proteínas, vegetais, ferro, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, ácido fólico e carboidratos. O feijão, como ele é uma proteína de origem vegetal, ele tem os aminoácidos que são necessários para a síntese de proteína. Porém, como ele é de origem vegetal, ele precisa estar junto com o arroz para complementar aqueles aminoácidos que o feijão não tem e que o arroz tem. Então, para aqueles indivíduos que não consomem produtos de origem animal, como leite, ovos e carnes, a duplinha arroz com feijão é uma excelente opção. Algumas pessoas evitam o consumo por sentirem que o feijão gera desconfortos intestinais, mas existem soluções para esse problema. Muitas vezes é mistificado por causa que as pessoas sentem um certo desconforto ao consumo dele. Esse desconforto ele vem com gases que é produzido quando você ingere esse alimento por conter carboidratos não digeríveis no nosso corpo, e aí as bactérias do nosso intestino fermentam e consequentemente provoca esses gases. O importante é deixar esse feijão de molho sim, para eliminar esses carboidratos que não são digeríveis pelo nosso corpo. O carboidrato é solúvel, então quando você coloca o feijão de molho e troca essa água de remolho pelo menos umas 2 vezes antes da cocção, você elimina esses carboidratos não digeríveis e consequentemente vai ter um produto de melhor aceitação pelo nosso intestino. E para aqueles que não gostam, existem diversas outras opções que podem substituir a leguminosa. A gente tem ervilha, tem grão de bico e tem a soja também, que são opções de leguminosas que poderia substituir o feijão. Incluindo ou não o feijão na dieta, o importante é se alimentar bem e procurar sempre as melhores opções que te trarão bem-estar. Não existe um alimento milagroso para o processo de emagrecimento e nem para o processo de hipertrofia. Independente do objetivo do indivíduo, o ideal é ter uma alimentação saudável, contendo todos os nutrientes. A produção brasileira de café fechou 2024 com queda. Conforme os dados divulgados nesta terça-feira pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o resultado é 1,6% menor do que o volume produzido na safra de 2023. A safra brasileira de café em 2024 fechou em 54.200.000 sacas de 60 quilos, 1,6% menos que o produzido em 2023, de acordo com a Conab. A queda se deve às condições climáticas como geadas, restrição hídrica e altas temperaturas. Porém, quando comparado com 2022, último ano de alta de bienalidade, o crescimento foi de 3.300.000 sacas. Minas Gerais é o maior produtor de café do país,
responsável por 52% da safra nacional. E a colheita no estado no ano passado reduziu 3,1% comparada à safra de 2023. No ano passado foram colhidas em Minas Gerais 28 milhões e 100 mil sacas. A redução se deve às estiagens acompanhadas por altas temperaturas durante o ciclo das lavouras e agravadas a partir de abril, quando as chuvas praticamente cessaram em todo o estado. Alguns pontos comerciais na região central de Patos de Minas fecharam as portas no último ano. A concorrência, principalmente com o e-commerce ou a comercialização de produtos na internet e os custos com aluguel para manter o estabelecimento funcionando, são fatores que colaboram para essa situação. Ao andar pelo centro de Patos de Minas, é possível observar em alguns quarteirões que são conhecidos por serem bastante movimentados, alguns cômodos comerciais vazios. Lojas que funcionavam nesses locais fecharam as portas, deixando para trás grandes placas de aluga-se e um questionamento do que realmente teria acontecido. Dados levantados pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais mostram que em 2024 foram abertas 1.175 empresas na cidade e 722 fecharam as portas. Por mais que o saldo seja positivo, os comerciantes falam sobre as grandes dificuldades enfrentadas para se manter um negócio nos dias de hoje. Infelizmente, hoje a gente vê, que vários empresários saíram do segmento, por falta, de incentivo, às vezes do governo, às vezes também devido à dificuldade em encontrar mão de obra especializada hoje. O mais difícil hoje em dia para as lojas físicas se manterem no mercado é terem, vendedores, funcionários que vestam a camisa mesmo da empresa, que consigam, fazer um serviço com bastante responsabilidade, carinho com o cliente, um atendimento bem capacitado. As compras pela internet e o acesso constante a diversos produtos online também dificultou um pouco as vendas de quem trabalha de forma presencial. Alguns sentiram os impactos mais do que outros, mas é inegável que a tecnologia nos dias de hoje está presente em tudo. Hoje tem muitos produtos bons que a gente encontra pela internet, mas infelizmente também produtos de péssima qualidade. E tem muitos clientes que buscam realmente preço e não qualidade. E isso acaba que afeta um pouquinho, sim, o nosso segmento. E é aí que os comerciantes precisam trabalhar com estratégias para atrair o cliente e mostrar que comprar presencialmente pode ser tão vantajoso como comprar online. Nós fazemos com que aqui o cliente se sinta em casa mesmo, tenha muito amor por ele e faça que ele fique em casa aqui dentro. A economia aquecida fez com que o aluguel comercial tivesse alta recorde no ano de 2024, sendo um dos fatores que podem ter colaborado com o fechamento de alguns locais. Mas independente desses fechamentos, muitos outros empresários aproveitaram a oportunidade para abrir os seus próprios negócios, como mostra o levantamento de dados da Junta Comercial. Tem crescido um pouco, eu acredito que na crise ali é onde separa as pessoas que realmente conseguem superar os desafios e quem não consegue. Às vezes a pessoa tinha uma loja na Major Gotti, se ela não está preparada, ela vai para uma loja numa outra rua, de repente até em um bairro do lado do centro, e começa a forçar um pouco mais no marketing. Precisa-se de um trabalho muito capacitado para que a pessoa venha reter lucros, e aí a pessoa desiste no meio do caminho por causa dessas contas caras que vêm, porque por trás de uma loja sempre tem contas absurdas a serem pagas. O importante é sempre conhecer o seu negócio, saber cada vez mais sobre economia e procurar maneiras criativas de atrair clientes. Você que é investidor, não pare de investir em mercado comercial em lojas bem localizadas que sempre vai ter procura. Você que é o comerciante, se prepare, se capacite. Pode vir direita, esquerda, política que for. Sempre vai existir gente fechando e abrindo negócio. Sempre vai ter crise. Tem gente chorando e tem gente vendendo lenço. Essa frase é batida. Mas aonde que muda o jogo? Faça você, nesses momentos de dificuldade, invista em estudos, acorde mais cedo, durma mais tarde e invista em você. Invista no seu conhecimento. Invista em em vendas, por exemplo, em como negociar, invista no seu conhecimento, que eu tenho certeza que você vai ser a pessoa que vende o lenço e não que chora. A seguir tem alerta para a quantidade de pessoas que sofrem com a perda de audição. Você vai ver que campanha busca ajuda para salvar menino de 12 anos diagnosticado com doença rara.
Os casos de dengue em Minas Gerais dispararam. Em 7 dias, as confirmações aumentaram quase 400% no estado, conforme indica o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Na terça-feira passada, Minas Gerais tinha 2.075 casos prováveis de dengue, agora são 6.741. Confirmados saltaram de 536 para 2.123 em uma semana, aumento de quase 400%. O número de mortes investigadas também aumentou, agora são 3, conforme o boletim estadual. Os casos de chikungunya também dispararam. São 693 prováveis e 539 confirmados no estado. Pelo boletim estadual, Patos de Minas tinha na semana passada 39 casos prováveis e 4 confirmados de dengue. Agora são 125 prováveis e continuam 4 confirmações. Um dado preocupante acende o alerta para a quantidade de pessoas com alguma deficiência auditiva que atinge milhões de brasileiros. Vários fatores podem causar a perda auditiva, desde problemas congênitos em crianças ou durante a vida quando a audição é comprometida. Dados do IBGE apontam que cerca de 10 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência auditiva e desses, cerca de 2 milhões e 700 mil pessoas têm uma surdez profunda e não escutam praticamente nada, principalmente em locais que têm muito ruído. Em criança, o sinal de alerta é atraso na fala, tá? Só que aí aquela criança que não fala na idade ideal, então as crianças hoje, mais ou menos com 1 ano, já começam a ter algum tipo de linguagem. Se a criança não começa nessa fase, ela é suspeita de ter algum problema de audição. A criança que tem um atraso de linguagem comparado com as crianças, também a gente tem que suspeitar. E adulto, a dificuldade que o adulto tem, principalmente o idoso, a queixa básica, eu escuto, mas não entendo. Então ele percebe o barulho, mas tem uma dificuldade de entender o significado do barulho. Isso é o sinal mais comum de perda auditiva no adulto. Na maioria das vezes, é possível reverter o estado de surdez, mas antes de diagnosticar um tratamento, é necessário a realização de alguns exames. O exame básico para diagnóstico é a audiometria, que é um exame que faz uma cabine e que a pessoa responde a determinados sons para a gente saber se ele está escutando bem ou não. Em criança pequena que não tem capacidade de fazer, a gente tem a audiometria de tronco cerebral, que é um exame feito com auxílio de um computador, que mede o nível auditivo da criança. Dependendo da perda auditiva, alguns procedimentos podem ser feitos, como o uso do implante coclear, que foi a solução para o senhor Augustino melhorar a comunicação, além da ajuda de uma fonoaudióloga. É um entendimento mesmo, né? É o que eu estou fazendo com ela, fonoaudióloga, né? Ela vai, tapa e fala, e vai me cobrar o que ela falou. Aí eu tenho que, entendeu? Você acerta bastante. De acordo com o especialista, mesmo com o uso da tecnologia a favor dos deficientes auditivos, a força de vontade do paciente em querer se comunicar faz toda a diferença. Desde que a pessoa tenha a demanda de melhorar para escutar, os aparelhos novos, eles são fantásticos, tá? Mas quando eu falo da demanda, assim, que tem pessoas, principalmente idosos, que não querem melhorar. E essas pessoas, por melhor que seja o equipamento, a resposta nunca vai ser boa, porque ele não quer. Para o senhor Antônio, que possui a deficiência desde que nasceu, o esforço na comunicação para fazer a leitura labial faz toda a diferença. A gente vai levando a vida, conversando com as pessoas. A pessoa, quanto mais conversar com a gente mais compreende, né? Como a gente tem aparelho auditivo, ajuda muito. Porque a gente vai ver as pessoas falar, quanto mais falar, melhor né? Dona Zilda perdeu 80% da audição por estar próxima a uma caixa de som alto. E hoje, previne os jovens que usam muito fone de ouvido para que não enfrentem o mesmo problema que a atrapalha há mais de 30 anos. Dia a dia não deixa de atrapalhar, né? Tem dia que tá assim, você consegue conciliar melhor, mas tem dia, dependendo do lugar, se tiver um som, aí já atrapalha.
cuidar da audição sempre, né? Está sempre procurando um especialista, o atendimento médico para evitar que o problema seja ainda pior, né? Agora a gente fala de uma campanha que busca recursos para salvar o menino de apenas 12 anos, foi diagnosticado com uma doença rara. A médica me chamou e falou, olha, quando dá essa alteração, sugere uma doença neuromuscular degenerativa. Eu não esqueço dessas palavras, foi muito difícil escutar isso. 7 anos e meio para 8 anos, aí é que veio o diagnóstico devastador, né? Foi a mesma coisa da gente cair num buraco. Gui é um menino de apenas 12 anos de idade e foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne, uma doença neuromuscular rara genética que causa fraqueza progressiva e perda de massa muscular, afetando os movimentos do corpo, capacidade respiratória e cardíaca. Ele foi andar com 1 ano e 4 meses e aí a gente percebeu que ele também tinha dificuldade na fala, né? E nisso acendeu um alerta aí pra gente, a gente sempre muito antenado e buscando saber na íntegra o que estava causando esse atraso de desenvolvimento, e aí com 2 anos e meio veio o primeiro diagnóstico, que foi o autismo. Após o primeiro baque para a família, veio mais um. Os pais começaram a observar que Gui crescia sem ser uma criança normal. Ele começou a cair muito, né? Ele tinha dificuldade para poder levantar do chão, ele apresentava dificuldade para subir escada, ele não pulava igual as outras crianças. Mas quando veio realmente o diagnóstico, foi através de um laboratório, né, que acendeu a nossa luz, porque ele estava tendo algumas dificuldades. Nós fomos numa gastro e a gastro pediu um exame chamado CPK. E esse exame, o laboratório normalmente não liga para o paciente. Eles ligaram para nós, falaram, olha, leva o seu filho no pronto atendimento, rápido, porque deu uma alteração muito grande aqui e normalmente precisa fazer um eletro quando dá essa alteração grande, né? E aí eu corri com ele para o pronto atendimento. Desde a descoberta, diversos trabalhos para ajudar na recuperação de Gui foram feitos, como a fisioterapia. O garoto, com isso, conseguiu realizar alguns movimentos que normalmente já não é mais possível. Desde quando nós descobrimos a doença, há praticamente 5 anos atrás, não tinha nenhuma medicação e até então a gente intensificou algumas terapias, né? Fisioterapia, terapia ocupacional, Padovan. Então a agenda dele é extremamente cheia, né? Para que de fato a gente conseguisse fazer alguma coisa por ele. Inclusive, ele anda, né? Até hoje, mas ele anda com dificuldade, mas geralmente as crianças param de andar em torno de 10 a 11 anos. O Gui, ele vai fazer 12 anos, 13 anos mês que vem. Né? Então, assim, pra gente é uma vitória, mas a gente não sabe até quando. Os pais que com muito amor e carinho conseguiram encontrar uma luz no fim do túnel ao descobrir um medicamento que possa ajudar o Gui no tratamento da doença de distrofia muscular de Duchenne. Mas essa descoberta acabou trazendo uma nova preocupação. O valor de Elevits, medicamento a ser usado, hoje estaria em torno de 15 milhões de reais. É um vírus que é injetado e ele atua especificamente na mutação. Ou seja, quando você faz atividade física, você acaba desgastando o músculo. E aí, no caso dele, ele não produz a distrofina, que é a regeneração, que ocasiona a regeneração dessa musculatura. E essa medicação, ela tem essa capacidade. Ela tem a capacidade de parar a progressão da doença. É uma medicação de alto custo, né? Salvo engano, ela é a segunda medicação mais cara do mundo. Ela está em torno aí de 3 milhões e 500 mil dólares, que vai dar em torno aí acima de 15 milhões. Então, assim, a gente entrou na justiça, né? Já foi negado 2 vezes, infelizmente. Isso pra gente foi terrível, porque a gente estava com muita esperança de conseguir, porque a gente conta muito com a solidariedade das pessoas, mas nós estamos falando de 15 milhões de reais. Ele só consegue tomar essa medicação enquanto ele estiver andando ainda, então a gente já percebe que ele tem bastante dificuldade. Diversos meios foram criados nesta que é uma batalha contra o tempo para salvar a vida do Guilherme.
Quem quiser seguir aí pode ir lá no perfil do Instagram que a gente criou, @salveogui_. Vão ter acesso a todas as informações. Tem o Pix também, salveogui@gmail.com. A conta ela está vinculada ao nome do Gui, Guilherme Antônio Rabelo. Então a gente teve esse cuidado também. Tem uma vaquinha online que lá no Instagram, na bio do Instagram, as pessoas conseguem acessar. Nós estamos fazendo rifa também, fazendo eventos. A seguir a gente fala sobre a oferta de cursos de idiomas e você vai ver a celebração e emoção, mais uma noite de colação de grau dos formandos do Unipam. Cursos de inglês, francês e espanhol nos níveis básico e avançado estão sendo oferecidos pelo Unipam. Saiba como se inscrever. O Centro Universitário de Patos de Minas ofertará a partir de fevereiro cursos de idioma em inglês, francês e espanhol. E hoje a gente está aqui com o professor Flávio para saber um pouquinho como que vai funcionar. Professor, como que as pessoas podem se inscrever? Quantas vezes por semana que vão ser essas aulas? Isso, os cursos nós já teremos início, como você disse, né, agora a partir de fevereiro. As pessoas podem se inscrever pelo nosso site unieventos.unipam.edu.br e a partir dessa pré-inscrição, né, nós faremos o contato, passaremos todas as informações. Os cursos acontecem aqui dias de segunda e quarta-feira para os cursos iniciantes, né, para nível iniciante, tanto em inglês quanto em espanhol, e nas terças e quintas para os cursos em nível intermediário, ou seja, aquelas pessoas que já têm um bom conhecimento, né, está aí no nível intermediário para avançado, tanto em inglês também quanto em espanhol. Isso vai acontecer nas terças e quintas, de 17h45 às 18h45. Para o curso de francês, ele vai acontecer dias de segunda e quarta-feira, de 17h45 às 18h45. Então é uma grande oportunidade, né, para as pessoas poderem aí, começar os seus estudos em outro idioma ou iniciar, né, para aqueles que estão começando ou para aqueles que já têm um certo domínio. Nós sabemos, né, muito bem o tanto que hoje em dia o mercado de trabalho está exigindo, né, um novo idioma. Então hoje não é mais um simples diferencial, é uma exigência de mercado. Tem muitas empresas que, inclusive, na própria entrevista já fazem entrevista em inglês ou espanhol ou francês. Então nós temos percebido muito essa demanda, né, o aumento da demanda. Hoje os cursos estão custando uma matrícula de R$ 95,00 mais 4 parcelas de R$ 95,00. E o curso acontece durante todo o primeiro semestre. Podem fazer a inscrição no site do Unipam? Como que está funcionando as inscrições? Isso, as inscrições, novamente, lembrando que está sendo feito pelo unieventos.unipam.edu.br, mas se a pessoa tiver alguma dúvida, quiser saber algo mais, pode ligar no 3823-0352 ou nos procurar aqui diretamente no Bloco A, no segundo piso. Ainda falando de educação, a noite de ontem foi de celebração durante a colação de grau para formandos de 4 cursos do Centro Universitário de Patos de Minas. O evento foi marcado de emoção, simbolizando a realização de sonhos e o início de novas jornadas profissionais. A ocasião teve um significado ainda mais especial para as licenciaturas, que são cursos históricos no Unipam, sendo os primeiros oferecidos pela instituição e pilares na formação de educadores na região. Nós temos os formandos em ciências biológicas, a turma de licenciatura e a turma de bacharelado. Temos também a turma de licenciatura em História e a turma de licenciatura em Pedagogia. E nós ficamos muito felizes porque a nossa instituição, os nossos primeiros cursos superiores foram os cursos de licenciatura. Nós fomos autorizados em 1968 para poder começar os trabalhos da então Fundação Universitária de Patos de Minas e os primeiros cursos começaram em 1970, sendo que as primeiras turmas se formaram em 1973 e foram justamente as turmas de Ciências Biológicas, História, Pedagogia e Letras na época. Então a gente fica muito feliz de poder entregar licenciados e bacharéis aqui hoje. A cerimônia, marcada por emoção e orgulho, destacou a importância do momento para os novos profissionais.
muitos dos quais realizaram o sonho de infância de conquistar um diploma superior. Está sendo um grande momento, muito gratificante, né? Tá formando em uma coisa que eu sempre sonhei e é muito especial, né? Hoje esse dia tá muito gratificante. Para mim eu me sinto realizado, né? É uma área que falta profissionais, com certeza, é desafiador, mas eu decidi fazer por vocação. E esse evento é muito simbólico, né? Porque significa um ritual de passagem, né? Para a vida profissional, realmente, né? A programação de colações segue durante a semana. Nesta terça e quarta-feira, Unipam celebrará a formatura de outros cursos, totalizando mais de 1.000 formandos neste semestre. Nós temos a formatura das turmas de agronomia e medicina veterinária e na quarta-feira nós temos os formandos da nossa educação à distância. Então é uma alegria muito grande saber que nós do Unipam estamos entregando à sociedade Patos, Minas e região profissionais muito bem formados. A seguir aqui no News, a gente fala do aumento das denúncias de casos sobre a intolerância religiosa. E você vai ver que a Polícia Civil não descarta possível homicídio de jovem que está desaparecido em Patos de Minas. O dia 21 de janeiro é dedicado ao combate à intolerância religiosa. No ano passado, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania recebeu milhares de denúncias com violações à liberdade religiosa. Já no início de 2024, o Disque 100 registrou 1.127 denúncias de intolerância religiosa, um aumento de mais de 80% em comparação com o mesmo período de 2023. O Observatório Nacional dos Direitos Humanos apontou que denúncias feitas pela internet também triplicaram nos últimos anos. Números tão altos expressam uma necessidade de falar sobre o assunto e de uma data que faça desse problema o foco principal. Quando nós lembramos a questão da intolerância religiosa, a gente pode entender a intolerância religiosa como um fruto perverso da ignorância em relação à própria religião. Porque basta o ser religioso estar atento para perceber que a ação de Deus alcança a todas as pessoas em todas as religiões. Então o ser humano, através da religião, ele tenta estar em contato com Deus e ligar a Deus, né? Então, quando eu estou praticando, quando há prática da intolerância religiosa, significa que aquele ser religioso ele está muito voltado para si apenas. Ele não é capaz de entender a diversidade, não é capaz de entender o outro, a outra forma de crer. Nosso ensinamento é sempre a palavra de Deus. E a igreja também tem um estatuto que reflete a nossa fé. E nós sabemos que o Brasil é um estado laico. Então a gente tem que entender e aceitar a decisão de cada pessoa de ter a sua religião. De acordo com as estatísticas, 60,5% das vítimas são mulheres e 46,2% acontecem nas residências dessas vítimas. As religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé, são as mais afetadas por essa discriminação, e esse não é um problema considerado um fenômeno recente. Nós temos alguns preceitos onde nós precisamos estar nas ruas, nos locais públicos, trajados com nossas roupas, nossas indumentárias da religião. E em muitos momentos nós sofremos ataques. Por exemplo, quando um de nossos membros entra em um ônibus com a roupa, com as guias, quando entra tem gente que fala, tá queimado, começa a falar algumas questões assim, chuta que é macumba, né? Isso é um desafio grande para algumas pessoas que são da religião e precisam expressar sua fé um pouco no externo também. Os registros aos locais de culto, também nós temos algumas dificuldades, o acesso a esses locais que quase sempre as pessoas empurram para os cantos mais difíceis, né? Tirando do centro, dos lugares mais movimentados, são grandes desafios que nós temos. A data escolhida para falar sobre o combate à intolerância religiosa foi uma homenagem à Mãe Gilda, líder espiritual que em vida sempre lutou para combater a intolerância. Ela teve o seu terreno invadido e sofreu agressões morais por parte dos seguidores de outras religiões. Tais ações fragilizaram sua saúde, levando ao seu falecimento no dia 21 de janeiro de 2000.
Cada religião tem a sua maneira de combater a intolerância e de proteger seus fiéis dos ataques que podem surgir de todos os lados. A melhor maneira de lidar é a resiliência, né? Nós continuamos resistindo, aprendemos e ensinamos aos nossos adeptos que eles devem ter sabedoria, compreender que essas pessoas ainda não têm o mesmo nível de espiritualidade que nós temos, compreendemos, né? Cabe a cada líder ter muito respeito nessa abordagem e ter uma sabedoria em conduzir o seu povo, os seus membros. Uma das questões que tem sido trabalhado muito em vários lugares é a questão da visibilidade. Fazer com que as pessoas possam tomar conhecimento dessas práticas religiosas e dessas religiões também, para que ela possa perceber nesses grupos que manifestam quais as riquezas que eles trazem, né? Qual é a sua prática religiosa, qual o bem que ele tem feito, quais os grandes valores também que carregam consigo, que carregam na sua vida. Independente de qual seja o seu Deus, a grande maioria das religiões acredita no amor e no respeito. Qualquer outra ideia que ensine diferente não pode ser vista como religião. As pessoas devem estudar o que realmente é a Umbanda ou até mesmo o Candomblé para poder realmente falar sobre o assunto. Porque a maioria das pessoas são muito leigas e elas atacam, elas demonizam e entre vários outros tipos de ataque é falta de cultura, conhecimento, né? O importante, gente, é pregar e viver o amor, sempre respeitando a decisão de cada pessoa. E uma maneira, né, de se evitar isso, ou de pelo menos se tentar evitar, é respeitando. Se eu respeito o entendimento do outro sobre religião ou qualquer assunto, as coisas vão melhor. Até porque a intolerância ela nasce lá no preconceito. Se você tem um preconceito de alguma coisa por não ter conhecimento, tenha pelo menos respeito, né? Começa no próximo sábado a festa em louvor a São Brás, em Patos de Minas. O dinheiro arrecadado será usado para a conclusão das obras do Salão Fiel da Igreja Batista. Estamos aqui com o Padre Lucas, que vai passar mais informações sobre a festa que começa nesse dia 25. Padre, vamos começar falando sobre o que é a festa de São Brás e há quanto tempo ela é realizada? A festa de São Brás já é um costume, uma tradição na nossa comunidade. Já tem mais de 40 anos que existe a comunidade de São Brás, que cresceu em torno dessa devoção, pedindo a proteção da saúde da garganta, através de São Brás, né, que todos conhecemos a história, que uma senhora o procurou enquanto ele era bispo, que a filha estava engasgada com espinha de peixe, e ele, ao rezar, milagrosamente essa espinha saiu. E aí, em torno disso, se criou a devoção de São Brás, depois da morte dele. E chegou até nós aqui em Patos de Minas essa devoção ali na capela de São Brás. E estamos nos preparando para realizar e clamar a intercessão desse santo pela saúde do corpo, da alma e sobretudo da garganta, para que possamos sempre louvar a Deus e realizar através de nossa voz nosso trabalho, porque existem muitos profissionais que usam de sua voz para o seu trabalho cotidiano. Então, oportunidade para a gente poder nos reunirmos, pedir a Deus intercessão de São Brás por essa proteção tão especial. Então a festa começa agora, nesse próximo dia 25, e nós vamos até o dia 3, que é dia de São Brás. Esse ano com uma pequena mudança, porque nós vamos ter o novenário do dia 25 até o dia 2, todos os dias com a reza do terço às 18h15, a missa e a novena. A quermesse esse ano nós iremos realizar a partir do dia 31. Então, do dia 31 até o dia 3, nós teremos, após a celebração, a quermesse. E no dia 3, dia de São Brás, nós teremos 2 horários de missa, às 6 horas da manhã e às 19 horas, em todos os 2 horários com a bênção da garganta. Convido toda a população, convido você, devoto de São Brás, convido você, profissional da área da comunicação, médicos, todos aqueles que usam, seja da voz ou seja envolvido com a saúde, para que venha celebrar e pedir intercessão de São Brás, para podermos, pela proteção de Deus e intermédio de São Brás, continuarmos louvando a Deus e seguindo nossos trabalhos. E para o pessoal que está em casa, que tem interesse aí de comparecer à quermesse de vocês, vamos dar um spoiler aí do que vai ter aí vendendo, o que as pessoas vão encontrar por lá. Já é costume e tradição da paróquia as nossas delícias, feijão tropeiro, caldo, pastel,
E isso já é comum, macarrão que é famoso aqui na paróquia. Então nós não saímos muito daquilo que já é costume. E peço a você que dê folga lá pro fogão, reúna a família, venha confraternizar conosco. Porque é um momento não só em vista de renda financeira, muito além disso. É uma oportunidade, como família, estarmos num ambiente sadio, conversando, nos encontrando com os amigos, celebrando, né, que é o mais bonito. Então venha celebrar conosco a parte espiritual e a parte social também da festa de São Brás. Então, do dia 31 ao dia 3, teremos a quermesse. E esse ano também nós estamos com uma promoção um pouco diferente. Temos uma rifa com 5 prêmios que nós estamos promovendo justamente para as construções que estão sendo realizadas na paróquia. Estamos na reta final da construção do escritório paroquial e também em andamento com a construção da casa paroquial. A renda dessa festa é justamente para seguirmos com as obras. Conto com o apoio de toda a população, de toda a paróquia, para que possamos seguir esses trabalhos. E você pode adquirir seu bilhete, seja aqui no escritório da paróquia ou seja com os membros das pastorais e movimentos aqui da São João Batista. A Polícia Civil de Patos de Minas está investigando o desaparecimento de um rapaz de 18 anos que saiu de casa no último sábado e não mais retornou. Segundo os familiares, Samuel Lucas Barbosa Silva solicitou um carro de aplicativo no bairro Lagoinha na tarde do último sábado. Ele informou aos familiares que ia até o bairro São José Operário e que não precisavam se preocupar. Suspeitando que poderia ser uma emboscada, a irmã orientou o jovem para não ir até o bairro Nossa Senhora Aparecida, onde ele já havia sofrido uma tentativa de homicídio recentemente. Passado alguns dias, Samuel ainda não foi encontrado. A Polícia Civil de Patos de Minas deu detalhes, já que investiga esse sumiço de Samuel, a qual desde sábado os familiares estão angustiados por notícias. A Polícia Civil, através do delegado de crimes contra a vida, o Dr. Luiz Mauro Sampaio, deu detalhes da investigação que já está sendo feita, em processo, segundo o delegado, já avançado. Mas não está descartado a possibilidade de Samuel ter sido assassinado. Já iniciamos as investigações com relação à possibilidade de termos aí um crime de homicídio. As investigações estão em andamento, logicamente que estamos ainda no início das investigações, mas já existe uma linha forte do que pode ter acontecido. Vamos aí manter um certo sigilo com relação a esses fatos, exatamente para não atrapalhar a própria investigação. Mas a Polícia Civil está bem empenhada, como sempre esteve empenhada, para poder localizar esse rapaz, esse Samuel, vivo ou morto. Existe uma linha de investigação, essa linha de investigação, como eu falei, está bem forte, mas precisa realmente ainda de mais sustentáculo, né, para que a gente possa realmente fazer depois os eventuais pedidos junto ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Mas tenho certeza que com o trabalho desenvolvido pela Polícia Civil, com a troca de informações entre a Polícia Civil e a Polícia Militar e com o trabalho incessante da população de Patos de Minas, que toda vez que nós precisamos vem passando as informações, eu tenho certeza que chegaremos mais uma vez à autoria desses fatos e conseguiremos localizar essa vítima que se encontra desaparecida. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. Obrigado pela companhia, ótima noite para você e até amanhã.